Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Então vamos começar o nosso estudo. Estamos no capítulo 16, no posto de socorro. No último programa, nós conversávamos sobre a grande diferença que o André Luiz presenciou, saindo, das trevas exteriores, onde ele estava, daquela região sombria, sem luz, com cavernas, precipícios, ventania. Quando ele passa a porta do castelo, ele fica assombrado e nós também. Tudo mudou. Tudo mudou. Ele diz que ele viu pomares, jardins, não tinha tanta sombra. E eles viram a luz que tinha lá dentro. E aí nós comentamos que isso é a prova de que o umbral não é um lugar geográfico e muito menos criado por Deus. Muito menos, não é? Então, o umbral, na realidade, é uma atitude, é a consequência de pensamentos desequilibrados. Porque uma porta não pode mudar uma situação, porque tudo é umbral. O posto está no umbral, a colônia está no umbral, a colônia Campo da Paz está lá no meio do umbral. E existe a região totalmente, inferior e só uma portinha separando de uma muito melhor. Então, aí isso é a comprovação de que o umbral não é geográfico. E aí ele fica admirado, porque ele vê um grande educandário, ele vê prédios, que ele chama de educandário porque ele conhece os educandários de nosso lar, devem ser parecidos, onde acontecem as instruções, porque esse posto de socorro, qual é o trabalho desse posto de socorro? Pelo que a gente está vendo aqui. É a primeira recepção dos espíritos que saem daquela região ali, vizinha, muito perturbada. Então, talvez seja um primeiro lugar antes de ir para Campo da Paz. Mas é um lugar, assim, de recepção para esses espíritos desequilibrados. Então, ele, com certeza, esses também, quando melhorados, eles vão estudar, vão trabalhar. E aí o André Luiz vê, que todo mundo, apesar deles terem adentrado, o Aniceto ser um espírito intelectualmente, moralmente mais elevado do que todos eles ali naquele posto, ninguém parou para ficar prestando reverência. Todo mundo continuou trabalhando. Porque o trabalho nas colônias espirituais são aquele trabalho que o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, fala trabalho-serviço, que é diferente do trabalho-ação. O trabalho-ação é aquele trabalho que você faz só com a preocupação de terminar e aquele trabalho que só melhora o exterior. O trabalho-serviço é aquele trabalho que você vai se melhorando a si mesmo durante a tarefa. E quando você está em serviço, o trabalho-serviço, você não está preocupado com as outras pessoas, você não está tomando conta da vida do outro, ou nem o que o outro está fazendo, se ele está fazendo certo ou se está fazendo errado. Ele sabe qual é a tarefa dele e ele tem que cumprir o que ele se prestou a fazer. Então, quem trabalha assim e dá o seu melhor, está realizando o trabalho-serviço. Livro Pensamento e Vida, capítulo O Trabalho.
Só o detalhe dessa questão da forma, do interesse do trabalho, a gente não pode esquecer, raciocinar sempre, que quando os espíritos disseram a Kardec que nós estamos sempre acompanhados os espíritos nos dirigem, na pergunta 459, e associando essa resposta que os espíritos deram a Kardec, que eles nos dirigem, associando essa resposta ao dizer do apóstolo Paulo, em que ele diz que há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, nós também temos que raciocinar com os espíritos desencarnados, que também estão sempre acompanhados de outros espíritos. Esse acompanhamento é a humanidade inteira. A humanidade ela se compõe de encarnados e desencarnados. No livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, no capítulo 4, Matéria Mental, tem um trecho aqui que ele diz assim: emitindo uma ideia, nós todos, encarnados e desencarnados, ele vai falar de emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Então, quando a gente emite um pensamento, a gente vai refletir aos que se assemelham àquele mesmo pensamento dos outros que estão ao nosso redor, tanto encarnados como desencarnados. Ideia essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. Então, eu estou pensando no bem, esse pensamento do bem se corporifica, matéria, o pensamento é matéria, e aí a gente sustenta esse pensamento no bem. Uma obra, ajudar alguém, né? Tentar entender o problema do outro, perdoar, isso tudo se corporifica. Mantendo-nos assim, ele continua, espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. Então, numa comunidade como essa que está aqui, interessada no trabalho, a ambientação fica totalmente diferente do exterior aqui do castelo. Por isso, porque todo mundo está emitindo pensamento no bem, se associando com o outro. Então, todo mundo emitindo pensamento do bem, os pensamentos estão associados, conjugados. Imagina o ambiente como fica, não é? Porque isso, ele vai finalizar dizendo que isso acontece à maneira do homem que constrói estradas para sua própria expansão, ou que talha algemas para si mesmos. A mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se à gradativa libertação no rumo dos planos superiores, ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Então ele está explicando isso aqui, dizendo que o nosso pensamento é uma matéria mental que se exterioriza, conjugando com os outros que estão próximos de nós. Isso é no caso nosso aqui encarnado, na nossa casa, principalmente, no nosso lar e no nosso trabalho, onde a gente mais convive, tanto é para os desencarnados, onde a gente vai habitar daqui a pouco, quando desencarnar, que é o caso aqui dos que estão aqui no trabalho, lá dentro do castelo. No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel também vai desdobrar no capítulo Associação. Isso, porque capítulo 8. A gente vive emitindo e recebendo. E aí, quando mais de um se junta, vão formar uma comunidade, e essa comunidade vai refletir o que todos pensam e sentem. É isso que o André Luiz está colocando aqui para a gente. E aí, vamos continuar o parágrafo 8. Acompanhe. Então, vimos que todo mundo estava trabalhando e o moço entrou, como o Marco colocou, ninguém parou para dar reverência, né? Era um dia normal de trabalho e cada um na sua tarefa. Eu lembrei, eu tinha lembrado hoje, só falar aqui, quando Jesus ressurge, né, e se apresenta para Maria de Magdala, e depois ele vai ter com os discípulos, e os discípulos discutindo se Maria de Magdala viu ou não, né, duvidando, é claro, dela, quer aparecer para você, e ele chega, a paz esteja convosco. Normalmente ali, tem até um filme interessante, que nós vimos. Ressurreição, interessante, se o ouvinte quiser procurar, Ressurreição. Ele bolaram uma história que poderia ter sido verdade, eu não sei, porque não está escrito. Um romano que foi responsável por guardar lá o corpo, pela guarda de guardar o corpo de Jesus, e o corpo sumiu.
sumiu. Pilatos, você dá um jeito de achar esse corpo aí, porque vão começar a endeusar, vai tumultuar aqui o ambiente. Ele sai procurando o corpo, só que no filme, não vou contar o final, né? Mas aí Jesus, muito legal, ressurreição. Aí Jesus aparece lá na simplicidade, a paz esteja convosco, e todo mundo olha. Ainda mais que ele tinha falado que ele veio fundar o reino de Deus, tá todo mundo querendo, né? Reino? Se ele encarnado não mostrou pedraria nenhuma, roupa bonita nenhuma, castelo nenhum, eu acho que os espíritos, né, devem ter pensado assim, meu Deus, agora que ele foi pro reino, pode ser que ele venha mais, né, cheio de coroa, isso, manto, os apóstolos, né? Os apóstolos. E aí chega ele, a paz seja convosco, do mesmo jeito, né? E com os caminhantes de Emaús, era um peregrino, né? De uma roupinha normal, nada de diferente. Não se fez mostrar para ele. Caminhou com eles um bom trecho, lá não diz quantos quilômetros lá, mas caminhou um bom trecho. No final é que eles perceberam quem era. No partir do pão, né? O gesto, né? Se deixou. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observava, todavia, que nesse abençoado posto de socorro a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu, lógico. Saíram das trevas, chegaram no paraíso, tá todo mundo, não está entendendo. André Luiz, tu não entendeu. O que é isso aqui? Né? Apesar que ele também saiu de um lugarzinho parecido, né? Mas é como a gente tem dito, isso é didático. Não é que ele não tenha visto essa situação, claro que ele viu, ele viveu. Até porque ele está fazendo uma comparação, né? Ele está didaticamente ensinando para a gente que existe, né? A questão mental é a questão primordial de tudo, é a causa de tudo, não é? Como dizia Jesus, a boca só fala e a mão só age do que o coração está cheio, dos nossos sentimentos e pensamentos. Jesus já falou isso, então, né? E aí ele continua. O Aniceto agora vai explicar para, né, o que a gente já tem conversado aqui. Essa paz reflete o estado mental dos que vivem nesse posto de assistência fraterna. Eu e a Tereza, há um tempo atrás, há alguns anos atrás, a gente estava andando, eu esqueci o nome da rua, aqui perto, Bom Sucesso, no bairro de Bom Sucesso, e aí a gente, não sei se estava engarrafado, não sei o que era, a gente, esperando o trânsito, a gente olha para o lado, na linha do trem, tinha um barraquinho. Tinham vários barracos. Mas um deles se destacava pelas panelas que estavam penduradas para secar lá de fora do barraco e brilhavam, o sol estava com sol e brilhava a luz do sol. E tinha plantinha na porta. E umas plantinhas, eu falei, mas que está muito brilhante, Teresa. Umas latas com plantinha. E aí, para resumir a história, nós fomos conhecer a família. Era uma família com 6 crianças, se eu não me engano, e todo mundo no estado ali de pobreza, né? Claro, o estado de pobreza, mora na beira do trem, barraquinho e tal. Mas uma limpeza dentro da casa. Não tinha uma sujeira na casa, varrida que estava o barraco. As crianças limpas, né? As crianças limpas, com as camisas meio rasgadinhas, mas limpas. Faltando botão, etc, etc. Cabelo cortado, aparado. Cortar todo mundo ali numa limpeza. Então, ele fala aqui do estado mental dos que vivem nesse posto. É claro que a gente não está falando aqui de uma família de espírito superior. Superioridade é moral. Mas nós estamos falando do aprendizado que o espírito já deve ter tido nas suas encarnações para chegar num estado material de pobreza e fazer questão de manter o seu lar limpo, asseado. Isso é um progresso. Isso é o estado mental, é disso que ele está falando aqui. Esses estados mentais. Porque por muito menos a gente não varre a casa, a gente não lava a louça. Isso é obrigação nossa. Floresça onde Deus lhe plantou faz parte de tudo. Até um amigo meu, ele falava assim, o que adianta? Ele fala para todo mundo ouvir, a gente fala.
a pessoa com quem ele convivia ia ajudar na faxina da casa espírita. E ele falava assim, o que adianta ir lá fazer a faxina se você não limpa nem em casa? Você não passa uma vassoura em casa. E ele está certo, ele está certíssimo. O que adianta? É claro que lá pode servir por um incentivo para você fazer em casa, tudo bem, mas que a obrigação primeiro é em casa. Então, é o que eles estão dizendo aqui, o estado mental dos que vivem nesse pouso, que é o que ele fala lá, ó. O interesse que o trabalho despertava, o estado mental, tudo é o estado mental. Por isso que o Espiritismo sempre repete, é uma ideia que vem mudar o nosso pensamento, o nosso estado mental para uma vida melhor. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. Quer dizer, o André Luiz relata escuridão, relata vultos negros, relata furnas. Mas o Aniceto está dizendo para ele, você não está vendo tudo, não. Não, é. Você está vendo, é a mesma coisa, a história lá da vampira. A Narcisa viu uns pontos, o moço viu outros, mas o chefe da vigilância viu 58. E o pobre do André Luiz não viu nada. É lá né, Tereza, no livro No Mundo Maior, é que tem até o reencontro do André Luiz com seu avô desencarnado. E ele vai lá na excursão, a irmã Cipriana, eu confundo, gente, às vezes as irmãs. Então, a irmã Cipriana, aquela chefia caravana de assistência aos desencarnados em conflito, né, mental. E aí ela vai ter só que ela vai às chamadas cavernas. Ao interior, interior das cavernas, aquelas situações mais deprimentes, onde Jesus fala que choro e ranger de dentes, né, se torna mais são forte. Constantes. E aí o André Luiz quer lá, você não vai ainda não. Ele fica meio magoado, ele faz o biquinho lá, mas você ainda não está preparado para isso, né? Fica por aqui. Até porque a gente vai ver, é proposital porque ele vai reencontrar o avô, que não está nessas cavernas. Mas ela não deixa ele ir, ela vai só com um grupo lá selecionado. Então é o que ele está dizendo aqui. E a frase que ele vai dizer agora é sensacional. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Então, a gente né, quando sai da nossa cidade, às vezes vai visitar outras cidades, tem cidade que a gente vê assim, pelo menos a parte estética é muito organizada, é tudo muito limpo, é tudo bem conservado. Por quê? Porque aquilo se faz de mágica. Deus coloca aquela cidade mais bonita do que a outra, negativo. São os habitantes que, em comum acordo, procuram zelar pelo ambiente. Lógico que tem condições climáticas diferentes, isso tem. Lógico, a gente não vai querer comparar um país tropical como o Brasil com uma cidade da Sibéria, não tem como, mas os siberianos devem cuidar bem das suas cidades, da possibilidade deles, e aqui os brasileiros também deveriam cuidar bem. Então a gente vai ver a diferença, é o que o Aniceto está dizendo. A natureza é igual para todo mundo, Deus dá para todos igual. Não existe essa coisa... tá sobre a graça de Deus. Todo mundo está sobre a graça de Deus. O pior criminoso da face da terra está na graça de Deus. Agora, depende, como ele diz aqui, vou repetir. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. Por quê? Porque nós somos co-criadores. A gente tem sim potencial para perturbar o ambiente. Às vezes até transformar o ambiente. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é o Criador e nós somos os co-criadores. Então a gente pode influenciar, sim, não é? Pode influenciar o lugar que a gente mora, né? Da nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. E vai chegar um dia, né? Não sei se muito longe ou muito perto, em que realmente a Terra vai ter esse compromisso. A Terra não, todos os habitantes terráqueos terão esse compromisso de conservar as belezas naturais do planeta,
de lutar, né, para que cada vez mais se desenvolvam técnicas agrícolas, técnicas de pastoreio, técnicas de outras economias também, né? Todo mundo vai estar comprometido para que a coisa fique bonita, a coisa fique bem feita, não é? Isso futuramente a gente vai ver aqui. A Teresa está falando, né, da questão das cidades e tudo, e isso começa pela nossa vontade de mudança, né? Então, sim, fazendo aqui uma análise nossa, a gente não leu em lugar nenhum assim, mas fazendo uma análise, outro dia eu ouvi aqui na Rádio Rio de Janeiro um programa, que eu sempre ligo no carro, e um programa, eu não sei qual é o programa e não vou lembrar qual é o programa. Passou, eu liguei e estava passando. E o rapaz falou assim, que estava falando assim. Falou uma coisa que eu fiquei meditando. Quando Jesus fala assim, vós sois deuses, com D minúsculo, podeis fazer o que eu faço e muito mais, se quiserdes. Então, aí o raciocínio que ele colocou foi muito legal, porque ele disse assim, tantas coisas boas estão acontecendo, as invenções, que nada mais são que cópias do mundo espiritual, isso a gente vai ver aqui nos mensageiros também mais adiante, né? Muitas coisas belas que a gente vê, boas, que são cópias do mundo espiritual que os espíritos trazem para nós e aqueles capacitados de compreender e fazer, o fazem. Então esses que são capacitados de fazer e compreender, eles são os deuses em D minúsculo, esse rapaz raciocinou assim, dizendo que podeis, como Jesus fala, vocês se quiserem vão poder fazer do que eu faço, e muito mais no sentido de que o progresso vem a partir de nós mesmos. Nós temos que nos progredir, né? Tanta doença aí que já está vendo a cura. Outro dia eu vi um caso de Alzheimer que foi revertido, né? Claro que a gente claro, sempre vai ter prevalecendo o contexto espiritual, mas tem aí a medicina avançando e junto com isso a questão do reaproveitamento das coisas, né? Como é que dá o nome, Teresa? Do reaproveitamento, da reciclagem, isso tudo faz parte do embelezamento da natureza, que é a nossa missão, que é a nossa função, porque a nossa casa é a terra, nós moramos aqui. Não tem lado de fora, Não tem, né? Lado de fora, nós moramos aqui, então é a nossa obrigação. A transformação do planeta para a regeneração passa por isso também, pela nossa conscientização. As crianças já estão na escola, no meu tempo de escola, ninguém falava nisso, né? Olha a água do planeta, as crianças falam, né? Ninguém falava isso na minha época. Não joga lixo, né? Nem pensava nisso. Eu vou falar porque é meu pai. Meu pai até hoje tem o hábito de jogar lixo no chão, porque ele tinha esse hábito quando era pequeno. Ninguém ensinava, ninguém falava isso. Hoje não. Hoje você limpava a sua casa, mas a rua... A dos outros não, limpava a minha casa, jogava a sujeira para fora da casa. Então, essa conscientização passa por isso. É nesse sentido que eu gostei do que ele falou, vós sois deuses, poderei fazer o que eu faço e muito mais, sim, porque Jesus chegou a esse ponto, porque ele correu atrás, ele evoluiu, ele progrediu e cabe a nós progredir também. Então, esse embelezamento passa necessariamente por isso aí. Tudo passa por isso, né? Pela vontade nossa do trabalho. Então, esse progresso, ele é contínuo, né? No que ele fala aqui, ó, que cada lugar vai mostrar a nossa influência do lugar, né, dos filhos de Deus. Ele até coloca filhos de Deus porque nós temos um pai que é Deus e todo mundo é filho dele. E ele emprestou essa casa para a gente morar. Ele não deu, não. Ele emprestou. Casa-escola. A casa-escola, hospital, casa-escola, penitenciária, tudo, porque a gente é doente ainda da alma, muito. Então, é um hospital da alma. Então, nesse sentido aqui, de vós sois Deus. Eu lembrei disso que ele falou no programa da rádio. Podereis fazer o que eu faço e muito mais, vírgula, se quiserdes. Mas dá trabalho, né? Por enquanto, esse é o problema, dá trabalho, né? A gente está gostando do chiqueirinho. E chiqueirinho é bom. E terminamos, né, Tereza? A explicação não poderia ser mais clara, né? É isso, né? E aí terminamos. Hoje, lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 16, no posto de socorro do livro Os Mensageiros. Agradecendo a todos pela companhia, Deus possa abençoá-los. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho e fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros.
Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.